Vou trazer uma fala do Lula, dita ontem. Lula estava em viagem, já andou falando bobagem sobre Trump, mas ainda não é a do Trump, viu, Lanza? Vou te pedir para você trazer a fala do Lula sobre a questão do MST, que é simbólica e, de alguma forma, vai mostrar como esse pessoal que age fora da lei se conecta. Podemos, Lanza? Vamos lá, aperta o Nós play, temos por que fazer favor. um levantamento para que as pessoas não tenham que brigar para invadir uma terra. Nós temos que oferecer. Está aqui, nós temos tanto terra em cada estado. Quem quiser, a gente vai fazer o assentamento para ver se a gente faz a coisa ser mais fácil, para ver se a gente é mais convincente para os movimentos. Porque às vezes é muito difícil ficar 20 anos na beira de uma estrada, sabe, dormindo embaixo de barraco. É muito triste. É muito triste. E toda vez que a gente faz uma coisa, você tem que saber que do lado de lá também tem advogado. Do lado de lá também tem um dono que vai brigar na justiça. Às vezes a gente pensa que está ganho. Não está ganho. Porque muitas vezes, aqui no Brasil, a lei, ela favorece quem tem mais dinheiro do que o pobre. Esse é o dado concreto. Como é que está a vida desse país hoje? Esse país hoje é respeitado no mundo, porque a gente não aceita que galo de fora venha cantar no nosso terreiro chamado Brasil. As pessoas sabem disso. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, mas não aceitamos que ninguém queira ser melhor do que nós. Nós queremos ser iguais. E todo mundo nesse país tem que saber o seguinte: o Lula tem lado, o Lula sabe de onde veio, o Lula sabe para onde vai. E enquanto eu for presidente da República, o povo pobre vai ter a minha preferência no tratamento das políticas de inclusão social. É por isso que eu fico com muito orgulho quando eu vejo uma menina negra, sabe, ter orgulho de dizer, sabe, que fez universidade, fez doutora, sabe, vai fazer mestrado, doutorado, sabe, está ali. E a coisa mais importante que nós conquistamos, gente, a coisa mais importante que nós conquistamos é que o povo brasileiro perdeu a vergonha de dizer que é negro. Ninguém fala. O Lula continua, acho que já ouvimos demais, né? Cansativo demais. Eu quero trazer alguns pontos desta fala do Lula e, de novo, por que o apoio aos fora da lei é um problema no Brasil em várias áreas, em várias áreas. Já passamos por algumas hoje aqui. E agora a gente vai falar sobre a questão do MST. Essa fala do Lula, eu até anotei aqui, olha, enquanto ele falava, eu anotei duas frases complicadíssimas. A primeira, quando ele diz o seguinte, que é uma briga para invadir, brigar para invadir. A gente não precisa brigar para invadir. Um presidente da República defendendo um grupo que invade propriedade, isso está certo aonde? A Constituição ela é muito clara. Inclusive, a propriedade ela é demarcada. Se tem cerca, se a cerca está lá, é porque tem dono. Isso é constitucional, precisa ser respeitada. Quando o Lula faz afirmações como essa, ele está incentivando esse bando a invadir terras que têm dono. É exatamente isso que o PT faz há muito tempo. E quando o PT está no poder, o MST está no poder. O PT e o MST são siameses nesse sentido. O MST tem um ministério quando o PT está no poder. Ministério do Desenvolvimento Agrário, estava lá o senhor Paulo Teixeira, do petista histórico, do PT de São Paulo. O MST tem um ministério, o MST domina as superintendências do INCRA, no Brasil inteiro, quando o PT está no poder. Então, isso que ele está fazendo é um incentivo para essa massa, porque é uma massa também movida, eles são completamente instrumentalizados em ano de eleição. E quando a gente fala do MST, às vezes muita gente diz, mas olha, coitados, é fato, é fato. Muita gente, segundo o Lula, está acampado na beira da estrada. Os líderes não estão acampados na beira da estrada não, viu? Não estão não. Aliás, o principal líder do MST, o Lula colocou num avião, tão logo assumiu o poder em 2023 e levou para a China.
levou junto com a comitiva. Então não estão acampados na beira da estrada. Infelizmente, quem acaba acampado na beira da estrada, em condições sanitárias precárias, quem passa dificuldades, é um povo iludido por essa massa, pelo MST. Infelizmente, um pessoal iludido que se torna massa de manobra. Gente pobre, humilde, que tem o sonho da casa própria, tem o sonho de ter um pedaço de terra, de dignidade. Então, esse é o principal ponto da fala dele, que é ele incentivar a invasão, ele incentivar o desrespeito à Constituição. E quando ele faz isso em ano eleitoral, ele está fazendo um chamado. Tem um outro ponto aqui que ele trata, que eu também acho importante a gente lembrar, que é quando ele diz para as pessoas sobre a titularidade das terras. Se você fizer qualquer pesquisa, você vai encontrar quem mais entregou propriedades de terra, quem mais entregou um pedaço de terra neste país. Foi o presidente Jair Bolsonaro e Michel Temer, que sucedeu Dilma Rousseff. O PT não entrega titularidade de terras quando está no poder, porque para o PT é interessante manter essas pessoas nessa situação. Porque nessa situação serão eternamente massa de manobra. Eternamente massa de manobra. Bom, a gente vai girar as notícias por aqui e vamos continuar, infelizmente, falando do senhor Lula da Silva, porque eu vou trazer agora 16h20, deixa eu fazer uma pausa no rádio. A gente segue no YouTube da Auriverde Brasil. Eu quero trazer uma outra fala do Lula. Agora, ele outra vez, mais uma vez ataca Donald Trump e na sequência a gente vai receber o PH, o Paulo Henrique Araújo, nosso analista internacional. Mas eu quero trazer a fala do Lula antes do PH chegar, já para ter ali um aquecimento. O PH já chegar com o que Lula disse sobre Trump, mais uma vez. Eu não quero constatar que eu não tenho nada, sabe? Eu tenho que me cuidar. Sabe, um belo dia, quando ninguém esperava, o Solano Lopes, presidente do Paraguai, invadiu logo de vez Brasil, Argentina e Uruguai. Tá cheio de nego maluco no mundo. Tá cheio de nego maluco no mundo. Agora mesmo o presidente americano ele quer tomar a Groenlândia, o Canadá que vai virar estado dele, quer tomar o canal do Panamá. Onde é que nós estamos? Eu quero que vocês saibam que isso aqui para mim não é um navio. Isso não é um monte de ferro com produtos tecnológicos de primeira linha. Isso é o começo de um país que vai assumir de fato de direito o direito de ser soberano, de tomar conta do seu nariz e estar preparado. Olha, deixa eu dar as boas-vindas aqui, Paulo Henrique Araújo, PH, microfone Auriverde nos Estados Unidos, seja muito bem-vindo, ótima tarde, PH. Eu já fiz questão de exibir o vídeo antes da sua chegada para você já chegar pronto para responder ao senhor Lula da Silva, que mais uma vez ataca Donald Trump. É impressão minha, PH, ou ele se referiu a Trump como nego maluco? Tem muito nego maluco no mundo. Boa tarde, PH. Boa tarde, Silvio, meu querido amigo. É sempre um prazer estar aqui contigo na Auriverde, né? Você falou, o microfone é Auriverde. Eu falei, rapaz, eu não coloquei aqui, né? A minha canopla da Auriverde com muito carinho, muito orgulho. Olha, é muito preocupante, mas eu quero pegar aqui algumas palavras do próprio presidente Donald Trump em entrevista aqui nos Estados Unidos durante o início dessa semana sobre o presidente do Brasil, Silvio. O que ele disse? Ele é extremamente volátil, não é confiável, e eu não poderia me importar menos com a opinião dele. Palavras do presidente Donald Trump. Inclusive, ele disse que viu alguns discursos do Lula. E o que isso significa? Que a gente tem que colocar aqui em consideração, ainda mais no ano eleitoral, como você estava dizendo agora há pouco, né, Silvio? Nós temos aí Luiz Inácio Lula da Silva tentando criar esse choque
entre o presidente Donald Trump e ele para vender o nós contra eles e o inimigo externo que está querendo nos usurpar e etc. Mas é engraçado porque o que o presidente Donald Trump está fazendo é defendendo a indústria dele e abrindo margem para conversas, abrindo margem para negociação. O Brasil não vai negociar. Enquanto isso, o que os aliados do Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo no Brasil? Por exemplo, a BYD fazendo trabalho análogo à escravidão lá em Camaçari, na Bahia. Nós temos o caso agora da Midea, que trabalhadores chineses estão dando chibatadas com borracha na industrial nas costas de trabalhadores brasileiros. E detalhe, os empregos não estão sendo criados aqui no Brasil, não. Estão sendo oferecidos e os trabalhadores brasileiros estão sendo aí expostos a castigos físicos. E esse é o que foi notificado porque está em área urbana, Silva. O que nós temos aí, né, nos rincões do norte do país com as mineradoras? As denúncias em toda a África de castigos físicos com chicotes praticado por chineses dentro da África já não são novas, já vem de alguns anos. E agora está sendo importado por Luiz Inácio Lula da Silva para o Brasil. E aí eu vou pegar o comentário da sua pauta anterior, Silvio, que é a questão do MST. O MST que, além de que muitas pessoas se iludem, e é um braço armado, né, quase que como uma guerrilha rural campesina revolucionária, um braço armado do PT, nós temos o seguinte, até pouco tempo atrás, eles estavam, e eles possuem frentes armadas, tá? Pouco se fala disso no Brasil, eles estavam dentro da Venezuela, apoiando ninguém mais, ninguém menos que Nicolás Maduro. Né? Então, a gente tem uma situação bastante grave nas falas do presidente da República, que não age como um chefe de Estado, que ele está em um momento que precisa negociar com os Estados Unidos da América, e pouco importa se ele gosta ou não de Donald Trump, se Donald Trump gosta dele. O papel dele como chefe de Estado é defender os interesses, inclusive, daqueles que geram emprego no Brasil. Mas, Silvio, é bom lembrar, né? Na eleição de 2022, ele chamou o pessoal, por exemplo, do agro, de fascista. A gente vê bem qual que é a opinião do Lula sobre quem produz riqueza no Brasil, porque ele precisa de todo mundo na miséria, doido para comer um pedaço de picanha passado na farinha com a cerveja gelada. O homem que tirou o Brasil da miséria 4 vezes e precisa de mais uma vez para tirar, que seria a quinta, contando com Dilma Rousseff. As mesmas promessas, as mesmas narrativas da campanha de 2002. Se a gente voltar, não mudou muita coisa, não. É a mesma história e o mesmo retirante, ele vai contar a mesma história, e no caso do MST, eu fiz um comentário há pouco e achei importante trazer esse vídeo. Às vezes é difícil a gente exibir o Lula, ficar um minuto e meio ouvindo o Lula numa sexta-feira não é fácil, mas porque ele está fazendo isso, por isso que eu chamo a atenção, porque isso é um chamado para o MST, é uma convocação. Ele está fazendo uma convocação. Ou ele não lembrou desse pessoal durante 3 anos e meio? Por que não entregou terras? Por que ele não entregou, então, a titularidade em 3 anos e meio? Não. Quem entregou terras foi o presidente Bolsonaro e o presidente Michel Temer. Sim, é só procurar, isso está em qualquer site de busca, vai encontrar em qualquer jornal. Ele vive da promessa, então ele faz esse chamado. Agora, PH, voltando ao nosso assunto aqui, a essa fala agora mais recente dele atacando o Trump, algumas barbaridades inclusive, né? Ele chega a dizer que o Trump vai anexar o Canadá, aí ele se confunde, você vê que ele começa, aí fala depois do Panamá também, do canal, mas no começo ele se atrapalha. O ponto é, o quanto isso repercute, o quanto isso chega nos personagens centrais na Casa Branca. Como é que isso chega em Marco Rubio? Isso chega aos ouvidos de Donald Trump, que chega para Trump a informação de que assim ele é tratado como nego maluco por Lula? Silvio, chega sim e chega de diversas fontes, tá? Inclusive, existe algo chamado no Brasil que talvez o Lula ele não conheça muito bem, mas Embaixada dos Estados Unidos o nome, Silvio. E a Embaixada dos Estados Unidos, ela possui funcionários que são versados num idioma chamado português. Eles entendem português e eles fazem relatórios para a Secretaria de Estado, para o chefe deles, que chama-se um tal de Marco Rubio.
E aqui estou usando expressões que o próprio Lula utiliza para se referir ao secretário de Estado americano, que, acima de tudo, é da diáspora cubana, é um grande inimigo da revolução de Fidel Castro, o homem que tutelou internacionalmente Luiz Inácio Lula da Silva e o convidou para fundar o Foro de São Paulo. Mais do que isso, o próprio presidente Trump, como eu disse mais antes aqui, né, ele falou que tem visto alguns vídeos dele. Mas o Trump viu talvez um, dois, mas o Marco Rubio, o Christopher Landau, que é outra pessoa, o Derry Beatson, são pessoas que estão aqui mais atentas, né, à América Latina, ao nosso hemisfério, e estão reportando. Por quê? O próprio presidente Donald Trump, essa semana, Silvio, ele publicou uma matéria da Newsmax, que é uma emissora voltada a jornalismo, assim como aqui a Auriverde, e muito grande aqui nos Estados Unidos. E essa matéria falava dos desafios e as vitórias que Donald Trump foi acumulando ao longo desse 1 ano e meio de governo. E a matéria tem, em boa parte dela, um terço termina falando o seguinte, que o grande desafio agora é o Brasil e que o presidente Donald Trump estaria trabalhando justamente para superar esse desafio e colocar ali, de alguma forma, um país que seja, tornar o Brasil um país que seja mais pró-Estados Unidos, que esteja mais interessado em democracia, que esteja mais interessado em livre comércio e desenvolver estruturas favoráveis não só no comércio, quanto na defesa hemisférica. E Lula, depois de domingo, meu amigo, está muito mais isolado, Silvio. Sem dúvida, PH. Vamos falar agora sobre a carta, a diálogo entre o senador Flávio Bolsonaro e a Casa Branca, isso relacionado à audiência, possibilidade de comparecer à audiência sobre as tarifas no dia 6 de julho. E na carta tratada entre o senador Flávio Bolsonaro e Marco Rubio, de quem falamos aqui, há uma menção, PH, você tem ali os pontos, eu vou deixar que você traga aí em detalhes, mas eu só quero chamar a atenção pro tema que eu tanto repiso, que eu tanto grifo aqui, que é a questão sobre Comando Vermelho e PCC. A frase, né, dita, né, quando Marco Rubio agradece ao senador Flávio Bolsonaro, quando o senador Flávio Bolsonaro agradece a Marco Rubio sobre a classificação de PCC e Comando Vermelho como narcoterroristas. E, abre aspas, aqui eu vou ler o trecho. Os Estados Unidos reconhecem que a violência e as sofisticadas redes criminosas dessas facções ameaçam a segurança dos cidadãos honrados em todo o nosso hemisfério comum. Ao atacarmos suas redes financeiras de drogas e de armas, estamos tomando medidas decisivas para proteger tanto o povo brasileiro quanto o americano contra o crime organizado transnacional. Eu acho que esse trecho é importante a gente mencionar aqui. Eu sei que você vai falar das tarifas, mas como existe esse alinhamento entre o que o senador Flávio Bolsonaro pensa e o que hoje o governo americano pensa sobre facções da estatura, infelizmente, da estatura de Comando Vermelho e PCC, os narcoterroristas, como eles estão alinhados e como isso é bom e pode ser ainda melhor caso o Brasil de fato coloque fim a esse ciclo do PT e o Brasil possa integrar esse escudo das Américas, o Brasil é o maior PIB desses países todos por aqui. Então, para que o Brasil de fato contribua para sufocar o crime organizado de uma vez por todas, PH. Olha, Silvio, isso é muito importante, né? Começando por essa questão, porque esse trabalho começa em maio de 2025. Nós tivemos, na época, um representante do Departamento de Estado americano vindo ao Brasil e muitas pessoas acreditavam que naquele episódio era para falar sobre a questão do presidente Bolsonaro. Após a reunião, nós tivemos o senador Flávio Bolsonaro falando, não estava conversando sobre a questão do Jair, quem está tratando dessa questão é meu irmão, que está lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, ele estava tratando sobre questões da segurança pública. E na época eu lembro que muita gente falou, olha, recuou, estão com medo, até alguns setores da direita
E eu já falava naquela época o seguinte: é muito importante essa reunião que o Flávio Bolsonaro fez, porque isso está dentro da estrutura de segurança que os Estados Unidos da América estão criando. Por quê? Por conta daquele documento, o Projeto 2025, que o Trump despistou, ninguém ligou muito para ele. Nós fizemos um estudo aprofundado em cima daquele documento e lá já estava todo o caminho que o Donald Trump iria adotar para a América Latina. E estava justamente o combate ao crime organizado, o combate e classificá-los como organizações terroristas. Então, logo depois, teve uma reunião com o então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também com Tarcísio de Freitas e seus respectivos secretários de Segurança Pública. E muita documentação adicional foi entregue. E o que nós tivemos então foi todo esse trabalho sendo feito ao longo de um ano. Talvez uma coisa que o Lula precisa entender, o Itamaraty, e daqui a pouco isso vai fazer sentido, que aqui nos Estados Unidos tudo é feito com agilidade, mas agilidade não é pressa. É feito com estudo, documentação, e ninguém aqui trabalha dando canetada porque acordou de mau humor ou porque falaram, de repente, de um contrato da sua esposa. Isso não acontece aqui. Tá? Aqui nos Estados Unidos, você precisa ter uma base documental forte, porque existe algo chamado accountability. Então, os Estados Unidos da América não estão trabalhando nessa questão do Comando Vermelho e do PCC, porque o Flávio veio aqui no mês passado. Não, isso é um trabalho que vem sendo construído pelos Estados Unidos da América há mais de um ano, e eles procuraram no Brasil, primeiro, o governo federal. O governo federal não colaborou, eles buscaram formas. Olha, quem que aqui poderia fazer uma conexão com o governo do estado de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro para a gente entender, fazer um estudo, entender se esse pessoal aqui é tão perigoso quanto o cartel de Sinaloa, o trem de Aragua, entre outros pontos. E aí, essa ponte foi o senador Flávio Bolsonaro e os dois governadores dos estados, então Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas. E aí, Silvio, isso aqui é muito parecido com o que nós temos da seção 301, que é o outro ponto da carta do, eu ia falar senador Marco Rubio, né? Mas aqui no caso é até já presidenciável Marco Rubio, mas ainda secretário de Estado. O presidente Donald Trump, quando ele anunciou o tarifaço ao Brasil, no início de julho de 2025, ele anunciou as investigações da seção 301, Silvio. E desde um ano atrás, 11 meses para ser mais exatos, nós temos aí o Brasil tendo a oportunidade de sustentar e reaver isso. Só que o presidente do Brasil, o chefe de Estado do Brasil, que responde aí, né, como Luiz Inácio Lula da Silva, ele acreditou que ele poderia continuar fazendo aquele tipo de política de quem não acompanhava, de quem não estudava o que estava acontecendo dentro do país a fundo, e que a tecnologia não dava tanta descentralização e agilidade de informação. Onde ele aparece e conta 2, 3 mentiras e fica tudo certo. Onde ele faz o trabalho preguiçoso, né? Ele, não, vamos fazer o seguinte, a gente senta aqui, tira uma foto, não responde à imprensa, coloca os técnicos para trabalhar, depois a gente vem aqui com a foto de novo. Não é assim que os americanos trabalham. Talvez seja, né, os companheiros dele do Foro de São Paulo, porque a gente sabe, guerrilheiro ele gosta da mamata, né? Assim como nós temos aí Gustavo Petro, entre outros. Quem gosta de trabalhar e colocar a mão na massa, né, não trabalha desse jeito. Então, o que aconteceu? Lula perdeu todas as oportunidades que os Estados Unidos da América deu para negociar. E quando os técnicos foram para a mesa de negociação, eles não entregaram aquilo que os Estados Unidos da América esperava. Mas a gente não sabe o que os Estados Unidos esperava. De fato, o Lula fez accountability para a sociedade brasileira? O Lula deixou de maneira transparente a USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.